Bom dia, gente linda, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco da minha vida, né? Eu vim aqui contar a história da minha vida pra vocês. Muita gente pede pra mim em comentários, né? E eu nunca contei, na verdade, né? Muitas pessoas vieram para o meu canal através do canal do Paulo Paternes, né? Da entrevista que eu dei lá, e logicamente lá eu não contei tudo, porque eu tinha uma hora pra contar, né? Então eu logicamente não contei tudo. E muitas pessoas vieram aleatoriamente pro meu canal através de vídeos mesmo que eu faço, as pessoas gostam e vieram pro meu canal. Mas eu nunca contei a minha vida de verdade, né? Então muitas pessoas me perguntam e eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouco de quem é a Renata. Né? Eu sou Renata, nasci em São Paulo, sou filha de pais divorciados. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos de idade, né? E eu passei a viver com a minha mãe e aos sábados e domingos, às vezes, eu tinha visitas na casa do meu pai. Mas não era uma coisa muito constante, né? E ao passar dos anos, conforme eu fui crescendo, essas visitas foram se tornando menores e o contato com meu pai foi diminuindo, né? Então, assim, não tenho muito o que falar do meu pai porque eu nem tenho muito esse contato com ele, né? A minha mãe, A minha mãe, eu convivi com ela a minha vida toda. Não foi uma convivência fácil, porque minha mãe, ela é pertencente a uma religião muito rigorosa, né? E essa religião, ela é muito restrita. Ela restringe muitas coisas. Você não pode fazer muitas coisas, né? Muitas coisas têm que ser exatamente como eles querem, porque senão você é punido dentro da religião. Eu vivi a minha vida inteira dentro dessa religião, né? Desde que meus pais se separaram e minha mãe assumiu essa religião pra ela. Ela fez com que eu e meu irmão, né? Eu tenho um irmão por parte de pai e mãe, e tenho 2 irmãos por parte de pai. E a minha mãe, ela incutiu essa religião em mim e no meu irmão, né? E eu fui dessa religião a minha vida toda, embora eu sempre tive conflitos com essa religião, porque eu gosto de fazer algumas coisas que, infelizmente, a religião não aceita, não permite. Então, eu sempre tive esses conflitos, né? Mas enfim, foi nessa religião que eu conheci o meu ex-marido, o pai dos meus filhos, né? Namoramos por 4 anos, decidimos nos casamos, mas o casamento não andou como deveria ter andado. Não sei se por parte minha, por parte dele, por parte de ambos, enfim, o casamento não deu certo, né? Eu tive 2 filhos com ele, eu tive a minha filha Lívia, que hoje tem 13 anos, e meu filho Vicenzo, que hoje tem 9 anos, né? Eu tive meus 2 filhos com ele, né? Nós vivemos assim o que foi possível junto, até que chegou num ponto que infelizmente não deu mais certo, né? Eu sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos, sempre foi um sonho meu, desde quando eu era, sei lá, desde quando eu me conheço por gente. Na verdade, o sonho era de ir para a Disney passear, esse sempre foi o meu sonho, né? E um sonho que a minha família sempre, né? A minha família, eu digo minha mãe e a irmã dela, né? Que sempre colocaram que a gente era muito pobre e que pessoa pobre não tem direito de sonhar tão grande. Pessoa pobre não vai chegar a lugar nenhum. O que é mentira. O que é mentira, porque eu acho que qualquer pessoa pode chegar onde quiser se você quiser, né? Basta você querer lutar para aquilo, trabalhar para aquilo e você chega. Lógico, sem pisar em ninguém, sem maltratar ninguém, sem, né, agredir ninguém, sem transpor limites, né? Mas, assim, dentro do que é o limite de uma realidade, eu acho que as pessoas podem ter sonho, podem acreditar naquilo e conseguir aquilo, né? Eu fui pra Disney quando eu tinha 30 anos, realizei um sonho de quando eu era pequena, mas realizei. Então, eu acho que é uma questão de esforço. Enfim, e aí eu conheci o pai dos meus filhos, né? Nos casamos, tivemos as crianças e pertencíamos a essa religião, né? Só que chegou num ponto de que o casamento não tava legal, a gente não tava mais bem, né? Numa tentativa de salvar o casamento, a gente decidiu vir para os Estados Unidos, porque eu falei pra ele que eu queria muito vir, e ele, né, entrou na onda, falou, vamos então, né, fechou com uma escola que ele ia fazer um curso aqui, e eu ia vir acompanhar e tal, enfim, fizemos tudo possível, vendemos todas as coisas, saímos dos nossos empregos, juntamos todo o dinheiro, trocamos por dólar, compramos as passagens, enfim, fizemos todo o necessário para poder vir para cá, ele ia estudar, né, a gente ia ficar com visto de estudo e tal. Só que nos últimos minutos ele decidiu que ele não queria vir mais, porque ele sentiu que a gente já não estava mais bem o suficiente para estar junto. Porque a tentativa era vir e tentar fazer o casamento continuar, mas infelizmente não deu. Não deu, não dava mais. Não sei se culpa minha, não sei se culpa dele, não acho que exista culpado, né? Existem pessoas que não dão certo juntos, só isso, né? E eu acho que não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia, foi uma coisa que aconteceu ao longo dos anos. Então, não deu certo.
Eu sempre quis o divórcio, né? E era uma coisa que, por conta da religião, a gente não poderia se divorciar. Então a gente foi tentando levar. Não deu certo, gente. E aí, como eu já tinha tudo, o dinheiro trocado, as passagens, isso e aquilo, né? Já era uma passagem pra mim, pra ele e pras crianças. E no último minuto ele resolveu que ele não gostaria de vir, tá? Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, gente. Tô contando a minha versão da história, a versão que eu vivi. É lógico que ele deve ter o ponto de vista diferente dele, tá? Porque se alguém aqui assistiu o vídeo, for amigo dele, ou ele próprio, ou alguém, e falar, ah, a história não é bem assim, a história é assim do meu ponto de vista. Se o ponto de vista dele, ou a história que é diferente, cada um tem um ponto de vista de qualquer história na vida, né? Ninguém tem o mesmo ponto de vista de tudo. Então eu tô contando o meu ponto de vista da história pra vocês, tá, gente? Assim que eu me senti dentro da história na época. Então, no último minuto, ele decidiu que ele não queria vir mais e que ele não queria que eu trouxesse as crianças. Num primeiro momento, eu entendi o motivo. Ele não queria que eu trouxesse, porque ele falou: você vai para os Estados Unidos a passeio, ou que seja tentar a vida, o que for que é o seu motivo. Então, eu não quero que você leve as crianças, porque você vai pôr as crianças, expor as crianças a um risco, né, de ficar num país que eles não conhecem, sem pessoas que eles conhecem e tal. Então, deixa eles aqui comigo, né? E vai ver a tua vida. Se você achar que você quer ficar, se você conseguir meios de ficar, ou se você. Aí vai ser conversado depois. Então foi assim que foi decidida a história, entendeu? E com o aval dele de que ele não ia assinar também para as crianças poderem vir. Ele falou: não vou assinar. O visto, o passaporte dos meus filhos, ele precisa da assinatura do pai e da mãe, senão eles não podem viajar. Hoje é só a assinatura do pai, porque ele é o representante legal deles, pelo fato de que eu estou aqui. Se eu voltasse para o Brasil, a guarda poderia ser compartilhada. Mas como eu não voltei, eu acabei ficando, já vou chegar nessa parte da história, ele ficou com a guarda total das crianças. Mas eu tenho direito a visitas, telefonemas e tal. Enfim. E aí eu decidi que, como eu não tinha emprego, como eu não tinha onde morar, como eu não tinha o apoio, né, de ninguém, e eu vou falar ninguém, e qualquer pessoa que assista o vídeo e que se ache, né, familiar ou qualquer coisa que seja meio que fale: ah, mas eu não te apoiei porque eu não sabia, eu não te apoiei porque eu, né, gente, eu acho assim, apoio é uma coisa que a gente oferece, não é uma coisa que a gente espera só os outros pedirem, né? Todo mundo viu tudo que eu tava passando, todo mundo acompanhou tudo que eu tava passando, tá? Então, assim, mas as pessoas que eu precisava de apoio era da minha mãe, era do meu irmão, era do meu pai, dessas pessoas eu não tive apoio nenhum, tá? Essas três pessoas simplesmente viraram a cara pra mim. Então, assim, eu decidi que, sem dinheiro, sem emprego, sem nada, eu falei: bom, eu tenho todo o meu dinheiro em dólar, eu tenho uma passagem, vou para os Estados Unidos, vou me distrair, vou recuperar minha mente, vou pensar, vou planejar o que eu tenho que fazer, entendeu? Sair dessa situação de divórcio, desse estresse, de tudo que eu passei, sabe? Eu falei, e aí eu volto e vejo o que eu faço. Ou, se eu, por um acaso, de alguma maneira, sei lá, por sorte da vida ou por qualquer coisa, der certo e eu ficar nos Estados Unidos também, depois eu penso o que eu faço. Então esse foi o que aconteceu no momento, gente. Eu estava num momento de extrema pressão e naquele momento eu não conseguia pensar em solução melhor. Se eu ficasse no Brasil, eu não tinha como ficar com os meus filhos, que eu não tinha onde morar, eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. Tá? O pai dos meus filhos ficou porque ele teve todo o apoio da família dele, do pai, da mãe, o que era suposto eu esperar dos meus, mas os meus não me deram. E os dele deram esse suporte para ele. Então ele teve como marcar com as crianças naquele momento. Então eles ficaram. Eu sabia que eles estavam sendo bem cuidados, que eles estavam com pessoas responsáveis, que eles não estavam passando fome, não estavam passando necessidade, gente. Porque eu não deixaria nunca os meus filhos passarem nenhum tipo de coisa desse tipo, tá? Isso que eu quero deixar claro aqui, porque muitas pessoas até hoje pensam: ah, largou os filhos e foi viver a vida. Não foi assim que aconteceu, não, tá? Mas, enfim. Depois que eu vim para os Estados Unidos, eu vim a passeio, como eu falei, né? Não vim aqui com a intenção de ficar ilegalmente, eu vim com a intenção de passear e, lógico, se aparecesse alguma oportunidade de ficar legalmente, ficaria, mas eu não vim aqui pra dar o golpe em ninguém, eu não vim aqui pra ficar ilegalmente, o que eu não tenho nada contra quem é, gente, eu não tô de maneira nenhuma julgando ninguém, mas eu não queria ficar porque eu tinha 2 filhos e eu queria poder ver meus filhos. Então, pra mim, era insuportável a questão de, tipo, não posso ver meus filhos, entendeu? Mas, enfim, e aí eu acabei, né, vindo.
A passeio, conheci um americano, e aí eu contei lá no canal do Paulo Parterres. Eu não quero rever essa situação porque foi assim um engano, né? Foi um erro. Eu conheci um americano, infelizmente ele tinha maus vícios, infelizmente ele não era uma boa pessoa, né? Não tinha qualidades assim que eu admirasse, além do que ele me fazia me sentir uma pessoa, sabe, assim, completamente sem valor pra ele. O jeito que ele me tratava, sabe? Ele me tratava completamente, sabe, com desprezo. Então, assim, eu decidi que não era a pessoa correta pra mim. Isso eu morava na capital né, eu tava morando, não, eu tava na época na capital da Pensilvânia. E eu decidi vir pra Filadélfia, porque aqui tinha muitos brasileiros, acabei entrando num grupo de brasileiros, fiz amizade com os brasileiros e vim pra cá. Vim morar aqui, né, vim viver com esses brasileiros aqui na Filadélfia. E aí vim pra cá e tal, conheci os brasileiros, comecei a viver com os brasileiros e tal. E depois disso, passado um tempo, eu entrei no Tinder, né? Eu vou contar a história real pra vocês que eu não tenho por que ficar mentindo, né? Eu entrei no Tinder e aí eu conheci alguns americanos, tá, gente? O fato de conhecer não significa sair com todos eles, não, e nem que, né, tipo, você entra lá, né, quando você é compatível com alguém, ele dá o match que eles falam, né, tipo, a compatibilidade, e você começa a conversar. Se você acha que é uma pessoa legal, a pessoa acha que você é legal, você marca, sai pra um jantar, sai pra ir num parque, entendeu? Aí é com você. Eu conheci alguns pessoalmente, saí pra jantar e tal, não deu certo, não achei que era uma pessoa legal, deixei pra lá. Até que eu conheci o meu atual marido, que é o Michael, né? O Michael foi do mesmo jeito. Entrei no Tinder, começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E aí um dia ele falou, queria te conhecer pessoalmente e tal. Saímos pra jantar, nos conhecemos, depois saímos outro dia de novo pra jantar, e de novo, de novo, de novo, até que ele me pediu em namoro e nós começamos a namorar. E começamos a namorar e isso já faltavam 3 meses para o meu visto vencer, meu visto de turista. E aí eu falei pra ele claramente, gente, porque como eu falei, eu não vim aqui pra dar golpe em ninguém. Só que eu também não posso fazer as coisas erradas. Então eu falei pra ele, falei, olha, eu tô aqui, tô passeando, eu passei num concurso no Brasil, tô esperando o concurso me chamar, né? Porque eu não falei aqui no começo do vídeo, mas eu me formei em biologia no Brasil, né? E eu dava aula como professora de biologia, de ciências. E eu prestei um concurso e eu tinha passado no concurso. Só que a minha classificação não foi um dos primeiros, foi do meio. Todas as minhas amigas, né, da faculdade que passaram nos primeiros lugares já tinham sido chamadas, então eu sabia que eu tava pra ser chamada. Então eu falei pra ele, eu falei, eu acredito que até julho eu vou ser chamada e se eu for chamada eu vou voltar, porque eu não posso ficar aqui ilegalmente. Então eu falei, quando o concurso me chamar eu vou voltar, né? Porque aí ele falou, mas o que que você precisa pra ficar legal? Eu falei, bom, pra ficar legal eu preciso de documentos, né? E no nosso caso, eu falei pra ele, a única coisa que me daria um documento seria a gente casar, né? Eu falei, mas eu não quero te forçar a casar comigo, você não é obrigado a casar comigo, não tô pedindo pra você casar comigo, né? Tô simplesmente explicando a situação pra você, que eu não posso ficar, porque eu não consigo viver sem meus filhos, né? Eu falei, ficar 1 mês, 6 meses, até 1 ano é uma coisa. Eu falei, mas ficar o resto da vida. Como eu conheci muitos brasileiros que moram aqui e estão 10 anos sem ver os filhos, eu falei, eu não consigo viver esse tipo de vida, sinto muito, mas não é pra mim. E aí ele falou, bom, tá bom, vamos continuar namorando e vamos ver o que que dá. E a gente namorou mais 1 mês, 2 meses. Aí quando o visto mesmo foi pra vencer, ele me pediu em casamento. Ele falou, não consigo te deixar, não quero que você vá embora. O concurso me chamou pra voltar pro Brasil pra trabalhar, né? Então eu tinha chance de voltar e recomeçar a minha vida, tá? E aí ele falou, não quero que você vá, quero que você fique, né? Eu amo você demais e tal. E eu nesse ponto também já tava muito, né, assim, envolvida com ele, né? Tipo, tava mesmo gostando mesmo dele de verdade e tal. E, né, sentindo coisas por ele que eu queria mesmo ficar com ele. Só que eu falei pra ele, eu não quero que você seja forçado a nada e tal. Ele falou, não tô sendo forçado, eu quero realmente casar com você e tal, né? O Michael tem uma história de vida muito difícil, mais do que a minha, né? Porém, assim, nós dois passamos por muita coisa nas nossas vidas. Então, assim, acho que isso fez com que a gente realmente desse o tal do match, né? Da compatibilidade. No nosso caso, realmente foi, sabe? E aí foi isso, gente. Se você estiver ouvindo um barulho, é minha cachorra, que ela tá ali comendo um osso, tá? E aí foi isso, gente. Aí ele me pediu em casamento, nós nos casamos em setembro, meu visto venceu em julho. Eu passei o mês de agosto ainda sem, porque a gente tava nos preparativos e tal, né? E aí a gente se casou e deu entrada na papelada, porque como eu já falei no vídeo do Green Card, se você não assistiu, volta lá no meu canal.
aqui você não adianta você só casar, você tem que casar e entrar com a documentação pra pedir, né, pra você ter a residência permanente aqui, né? Então foi isso que aconteceu. Nos casamos, o Mike trocou a papelada, né? E eu ainda fiquei um ano, além desses 6 meses, esperando esses documentos saírem pra poder ter a minha primeira visita pro Brasil. Eu fiquei um ano e meio sem ver meus filhos pessoalmente, via por câmera e tal, né? Então, assim, ainda foi muito difícil. Depois eu consegui ir pro Brasil e a cada 6 meses eu consigo voltar pro Brasil, entendeu? Então, assim, resumidamente, essa é a minha história, né? Assim, eu sinto muito a falta dos meus filhos, né? Assim, se vocês perguntavam se arrepende de ter vindo, eu me arrependo de não ter tido a oportunidade de ter ficado. Essa que é a real, né? O real nome. Eu gostaria de ter tido o apoio de algumas pessoas, como eu já citei, meu pai, minha mãe, meu irmão, sabe? Para poder ficar e resolver essa situação primeiro, para depois eu correr atrás de um sonho. Só que eu não tive a oportunidade, como tudo já estava feito, já tinha-se a passagem, já tinha-se o dinheiro trocado, já não tinha mais onde morar, já não tinha mais emprego, já não tinha mais nada. Eu falei, vou aproveitar a oportunidade de ir, passear, refrescar minha mente, esperar o concurso me ligar, me chamar, eu volto, começo a trabalhar e refaço a minha vida, entendeu? Então, meu plano era esse. Se eu tivesse tido um apoio, eu teria ficado. Mas, infelizmente, eu não tive apoio nenhum. A minha mãe, infelizmente, por conta da religião, ela e meu irmão, né? E meu pai, simplesmente, porque... Ele é meu pai porque ele é meu pai biológico, mas a gente nunca teve contato suficiente pra ele ter essa compaixão de querer me ajudar, a ponto, né? De tipo, eu vou te ajudar. Né? Assim, eu não julgo meu pai porque é a vida acontece, né? São coisas que acontecem, gente. Eu não julgo ninguém, tá? Inclusive a minha mãe, foi uma opção dela e eu não tenho que julgar ela por isso, entendeu? Ela fez o que ela achou melhor da vida dela e eu fiz o que eu achei melhor da minha vida, entendeu? Tenho muito, muito, assim, remorso por perder, né? Assim, toda a parte da vida dos meus filhos que eu perdi. E isso eu sinto dia a dia, né? Vivendo aqui, eu não gosto nem de falar que eu tenho vontade de chorar. Porque é muito difícil, entendeu? Assim, é mais difícil do que eu achei que seria. Essa aqui é a realidade, porque eu acho que no auge do meu estresse do divórcio, né, do divórcio, da perca do contato com a minha mãe, com meu irmão e tal, de todo esse alvoroço, eu não pensei nessa dor futura que eu poderia sentir de estar sem meus filhos, entendeu? Eu queria resolver um problema imediato e eu acabei não dando atenção para um problema futuro. Não foi por falta de amor, não foi por falta de nada. Porque eu amo meus filhos mais que tudo na minha vida. Mas naquele momento eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser me livrar do problema que eu não tava conseguindo viver mais. E aí que depois que eu vim pra cá, depois que eu me casei, depois que, né, que eu já tava aqui no processo, mas eu não podia sair ainda do processo, né, até o processo ter fim, é que eu comecei a realmente sentir esse desespero, essa angústia, né? E hoje eu tento de todas as formas compensar meus filhos por isso. Eu sei que nunca vou compensar, nunca. Mas assim, eu tento. Eu tento, assim, o máximo que eu posso. Fazer por eles tudo que eu posso, tudo que tá ao meu alcance, né? Eu tento fazer e eu vou sempre a minha vida inteira tentar fazer, né? Então, é isso, é muito difícil, né? Não é fácil, assim, passar por isso. Mas, assim, hoje eu sou grata pelo fato de eu poder visitar eles, de eu poder ir pro Brasil em qualquer momento, sabe? De eu poder passar as férias com eles. Hoje eu tô em um processo para que eles possam vir passar as férias aqui, porque é uma coisa que eles desejam, eles querem muito, né? E, infelizmente, o pai deles não aceita, né, o fato deles quererem vir passear aqui. Então, eu tive que entrar com um pedido na justiça para que eu conseguisse que eles viessem passar as férias. Ainda não temos o resultado, então vamos esperar o que o juiz determinar, né? Eu gostaria muito que eles pudessem vir, porque além de ser uma vontade deles, seria uma experiência nova, de conhecer um lugar diferente, né? De poder, né, vir aqui, pegar as coisinhas que eles querem, né? Poder conhecer pessoas diferentes, uma língua diferente, uma oportunidade, né? De expandir, né? E é lógico que um dia, quando eles tiverem 18 anos, né?
Até antes disso, né, assim que eu tiver minha cidadania, eu pretendo dar o green card pra eles, pra que se eles tiverem um dia o interesse de vir morar aqui, eles também possam, né? Mas assim, isso é uma coisa lá pro futuro, né? Se um dia, quando eles forem adultos, eu tenho que dar antes deles terem 18 anos, pelo fato de que o processo para menor de idade é mais rápido do que o processo para maior de idade. Então eu vou entrar com o pedido do green card para eles, não significa que eu vou entrar com o pedido para eles morarem aqui, né? A não ser que seja um desejo da parte deles algum dia. Mas eu gostaria sim de dar o green card pra eles, pra que se um dia eles achar, eu quero morar lá, ou eu quero trabalhar, ou eu quero estudar, o que eles quiserem fazer. Se nunca quiser vir também, é uma opção deles, é um desejo deles, né? Então, assim, eu vou respeitar. Mas, assim, eu gostaria de poder dar essa oportunidade pra eles, né? Afinal de contas, meu marido me deu essa oportunidade, né? Então, eu gostaria de que meus filhos tivessem também. Meu marido atual também deseja que meus filhos tenham essa oportunidade, né? Se um dia eles desejarem morar aqui, eles terem a oportunidade, né? Mas é isso, gente. Essa é a história da minha vida, né? E hoje eu tô aqui graças ao meu marido, Michael, né? E hoje eu estou cursando a faculdade também graças ao Michael. Na verdade, tudo que eu tenho aqui hoje, gente, é graças ao Michael. Essa casa, né? A minha faculdade, o carro que eu uso, é tudo o Michael que paga, o Michael que compra, né? Porque quem tem realmente, né? Não vou dizer rico nem condição financeira, mas quem tem a estabilidade no país é ele, né? Então ele consegue me proporcionar. Eu não tenho nada aqui, gente. Tenho nada, nada mesmo. Do jeito que eu vim, eu ainda estou. Né? Então, se eu tô aqui, tudo que vocês vê nos meus vídeos aí, né? Os lugares que eu passei, é o sogrinho que geralmente paga. Ah, vamos comigo nesse lugar. Ele vai, paga e eu vou com ele, entendeu? Eu só faço vídeo, gente. Eu não, sabe? Quem dispõe do, né, do dinheiro, da oportunidade, sempre ou é meu marido ou é meu sogro, né? Eu simplesmente. Eu tô. Cachorro engasgou. Eu simplesmente aproveito, graças a Deus, a oportunidade de poder trabalhar, de poder, né, estudar, de poder, né, viajar, de poder fazer as coisas como qualquer pessoa aproveitaria, né? Mas eu quero só deixar claro isso, né, que é muito difícil, por mais que a minha vida aqui, né, o meu marido tenta fazer ela ser o melhor possível, o sentimento pelos meus filhos, a falta que meus filhos me faz, não tem, assim, explicação, sabe? É muito doído, é muito doído. Eu nunca na minha vida imaginei que fosse doer tanto. Mas dói. Mas é o que eu falei, eu sou grata pelo fato de eu poder ir pro Brasil a cada 6 meses, né? Poder ver eles. E se alguma coisa acontecer nesse meio tempo, eu também posso pegar um avião e ir pra lá ver eles, entendeu? Então, sim. É isso, gente. Essa é a história da minha vida pra quem perdeu lá no Paulo, né? No Paulo eu conto um pouquinho mais como foi o processo de entrada nos Estados Unidos, meus primeiros meses aqui. Mas a minha história de vida na real é essa, né? Então, assim, só pra vocês me conhecerem. E aí, depois que eu vim morar aqui, como eu não podia trabalhar o primeiro ano, então eu decidi fazer vídeos. Eu falei, bom, deixa eu fazer vídeos, né? E meu sogro sempre gostava de passear pros lugares, fazer as coisas, vamos pra cá, vamos pra lá. Falei, vou fazer vídeo, porque eu mostro pro pessoal do Brasil os lugares, as coisas, os preços, né? Dou dica. E aí ficou assim, gente. Aí eu fui fazendo. Só que depois que meu green card saiu, eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a ter outras responsabilidades que acabou me tomando o tempo que eu fazia vídeos, né? Então, assim, infelizmente, agora eu tô tentando conciliar as duas coisas, mas acaba não sendo tão fácil quanto eu gostaria. Mas assim, eu do fundo do meu coração espero continuar trazendo vídeos de novidades, de coisas daqui dos Estados Unidos pra vocês. Eu tô com 2 vídeos já, eles são até mais antigos, é de novembro. Mas eu tô com o vídeo da salinha, eu já terminei de reformar a salinha, então tô com o vídeo da salinha pronto, vou postar pra vocês. E eu tô com o vídeo do aquário também, que a gente foi no Natal, gente. Mas enfim, né, eu e o Michael fomos no aquário, então eu queria mostrar pra vocês. Até pra vocês verem a diferença do aquário de São Paulo, né, daí ou de qualquer região que você more, pra o aquário daqui da Pensilvânia. Pensilvânia não, foi de New Jersey que a gente foi. E eu queria mostrar pra vocês também. Mas vou continuar postando vídeo, fazendo vídeo pra vocês, né? Desculpa aí essa sumida que eu dei. Mas algumas coisas aconteceram nesse tempo aí, né? Eu acabei, né, tendo, por conta da faculdade, né? Eu quero fazer um vídeo explicando pra vocês como funciona a faculdade aqui nos Estados Unidos, porque é muito difícil, assim, de entender, sinceramente. Eu não sei se pra algumas pessoas é fácil, pra mim foi bem difícil entrar no processo todo, assim, pra entender como realmente funciona, né? Eu quero fazer um vídeo pra vocês explicando tudo direitinho, né? E ainda quero fazer aquele vídeo explicando de compra e venda de casa pra vocês, né?
porque a gente passou por esse processo o ano passado, então eu queria explicar pra vocês como funciona, né? E é isso, gente, já estamos quase na primavera, vocês estão vendo esse solzinho aí, mas não tá esse calor, tá frio pra caramba. Mas já estamos chegando na primavera e aí eu vou fazer um jardinzinho na casa nova. A gente já começou a fazer ali fora. Eu vou começar a montar os vídeos pra vocês e quando tiver pronto eu posto pra vocês o vídeo do jardinzinho. Tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha ofendido ninguém com nada do que eu falei, tá? Eu espero que vocês entendam o meu lado, mas se não entenderem também, gente, eu respeito a opinião de todo mundo. Só, por favor, não me ataquem tanto nos comentários assim, ah, mas você foi isso, você foi aquilo. Gente, só eu sei a dor que eu sinto no meu peito por tudo que eu passei. Então, assim, o pior juiz que eu posso ter sou eu mesma. E eu me julgo bastante, eu me critico bastante, sabe, eu me puno bastante por tudo que aconteceu, sabe? Mas enfim, passou. Hoje não tem o que aconteceu, assim. Hoje não tem o que se fazer, hoje tem o que se reconstruir. É exatamente o que eu tô fazendo. Graças ao bom Deus, os meus filhos entendem exatamente isso, porque toda vez que eu posso estar com eles ou falar com eles, eu tento sempre fazer eles entender o que aconteceu. Eu peço sempre perdão pra eles, porque de todas as pessoas que me julgam, os únicos dois que precisam realmente me julgar ou me perdoar são os meus filhos, porque foram as duas pessoas que realmente passaram pelo acontecimento. Foi as duas únicas pessoas que sofreram. Eu sei porque eu sofri quando os meus pais se divorciaram. Então, assim, eu sei exatamente e eu me puno e eu tento esse perdão dos meus filhos todos os dias na minha vida. Todas as vezes que eu falo com eles, tudo que eu faço por eles é em busca desse perdão e dessa reconstrução, né, de tudo que foi quebrado nesse tempo. Então, assim, eu espero que vocês entendam, né? Só contei a minha história aqui porque muita gente pergunta quem sou eu, de onde que eu vim, o que que aconteceu. Tá bom, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a minha situação, a minha história, a minha vida, né? Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também. Se quiser deixar algum comentário, deixa aí pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!